E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tudo que um trader precisa para começar no mercado financeiro. Então fiquem de olho aí porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. De quanto dinheiro eu preciso para começar, o que um trader iniciante precisa. E esse tipo de coisa que é realmente um tipo de dúvida bem específica do trader que está começando. Porque o trader que às vezes tem um pouco mais de experiência e tal, ele já sabe mais ou menos como as coisas funcionam. Aquele trader que está começando ou que ainda não conseguiu ter consistência, ele às vezes tem dúvidas que são bem um pouco mais básicas, como o que eu preciso? Porque é uma coisa que as pessoas me perguntam. É engraçado pensar nisso, né? Cara, mas o que você precisa? Sinceramente, você precisa de um notebook, você precisa de um mentor, um mentor, e aí a gente já vai falar disso daí, e você precisa de algum dinheiro. É isso, são essas três coisas. Um notebook, um mentor e algum dinheiro. Como assim um mentor? Vamos imaginar que você quer trilhar um caminho, quer subir o Everest. Se você tentar fazer isso sozinho, provavelmente você não vai conseguir. Se você conseguir, as dificuldades vão ser muito maiores do que as dificuldades de seguir o caminho de alguém que já trilhou. Então, eu percebo que o caminho que eu trilhei, todo esse caminho me faltou um mentor. Sinceramente, eu nunca tive um cara que eu falasse, cara, esse cara aqui é o cara que eu segui e trilhei os caminhos dele. Eu estudei a história de vários traders e tal, mas eu tentei sempre fazer as coisas muito por mim. Totalmente por mim, na verdade. E eu vejo que eu dei muita cabeçada. De verdade, eu dei muita cabeçada. Porque não tinha um caminho que alguém falasse, cara, ó, é mais ou menos assim. Eu queria participar dessa parte mais de preparação de um trader. Pô, por que eu não aprendi dessa forma? Por que eu não tinha um exemplo, um caminho, alguém que me mostrou? Ó, cara, é assim que você tem que trilhar. É assim que você tem que fazer. É assim que você tem que se preparar. Você pode seguir por esse caminho. Você pode começar com pouco, mas você tem que seguir uma gestão de risco adequada. Você tem que seguir uma estratégia adequada. Você tem que seguir, manter o seu controle emocional. Você tem que seguir tudo isso. Então eu fiquei sempre pensando nisso. Por que não criar uma forma de mostrar para as pessoas que elas precisam de um mentor para esse mercado, porque é um mercado muito difícil, é como um atleta de alta performance, é muito difícil. Você não ter um exemplo torna as coisas muito difíceis. Então esse é o primeiro passo. Além disso, tem toda a questão do notebook. As pessoas acham às vezes que precisam de 4 telas, um puta de um setup animal e 4 monitores, que eu digo, no computador e tal. Não precisa de tudo isso. Você com um notebook, um monitor só, você consegue começar. Pelo celular não é possível. Eu já te sugiro, não comece pelo celular. Além da tela ser pequena, você normalmente precisa de uma internet boa para ser trader. Por quê? Porque você tem que ter redundância. Você está trabalhando com dinheiro, cara. Se as coisas dão errado, você tem que ter certeza de que a conexão vai funcionar e se aquela conexão não funcionar, você vai ter outra conexão. Então o celular ele pode ser um backup, entendeu? Você tem lá o seu MetaTrader ou a plataforma que você opera instalado no celular, no 4G. Deu um problema, você encerra todas as suas operações ali pelo celular, se for necessário. Agora, a sua conexão principal, a plataforma que você utiliza, sua plataforma de análise, onde você faz tudo, notebook, fundamental. Você consegue comprar, não precisa de um notebook, cara, nossa, processamento, você tem notebook super barato hoje em dia, ferramenta básica de trabalho, tá? Além disso, algum dinheiro. Quanto? 100, 200, 300 dólares, 400 dólares, 1.000 dólares, 10 mil dólares. Qualquer valor é um valor para começar. Eu acho que qualquer coisa acima de 100 dólares. Eu falo, normalmente, quando me perguntam, eu já tenho uma resposta preparada, 500 dólares. Ah, quanto eu preciso para começar? 500 dólares. Ah, mas 500 dólares. Mas o que acontece? Eu sei que para muita gente 500 dólares é muito dinheiro. Então, o que eu sugiro? Você quer começar? Primeiro de tudo, comece com uma conta demonstrativa. Depois, gradativamente, você vai aplicando seus valores. 100, 200 dólares, você já consegue começar tanto no mercado futuro quanto no Forex. No mercado de Forex, você consegue começar. É óbvio que seus ganhos vão ser proporcionais aos seus investimentos, mas você consegue começar. Então, tudo que você precisa está aí. O notebook e o dinheiro para começar, de verdade, é o que menos importa. Por quê? Porque você precisa realmente saber o caminho. E esse caminho não é tão fácil quanto as pessoas imaginam. Não é um caminho que só depende de uma estratégia. Eu falo muito sobre isso e bato muito nessa tecla. Estratégia não dá dinheiro. Se fosse só estratégia que desse dinheiro, muita gente estava rica no mercado financeiro. Não é só estratégia. Você tem que ter uma boa estratégia, com uma boa gestão de risco e um bom mindset, um bom controle emocional. Vamos imaginar que você tem uma estratégia boa. Essa estratégia começa a dar errado. E aí você sai da sua gestão de risco. Então você arriscava lá 1% por operação. Tava indo bem, acertava, errava, tava indo bem, tava indo legal. De repente, essa estratégia começa a errar. E você fala, pô, não acredito, minha estratégia acerta muito. Eu tenho um índice de acerto alto. Vou aumentar o tamanho da minha aposta. Ela erra de novo. Vou aumentar mais, ela erra de novo. Vou aumentar mais, ela erra de novo. Você está vendo onde a gente vai parar? Você perde ou você quebra a sua banca assim, em dias. Por quê? Porque você pegou um dia de mercado, um mercado volátil, um mercado derivando, um mercado, enfim. Isso acontece sempre. Agora imagine uma outra situação. Você tem uma estratégia também que é boa, que ela te dá dinheiro. Mas aí você entrou num trade, tem um sinal ali que era para você zerar.
Ocorreu esse sinal, você tem que sair da operação. Você não sai, você continua operando. Não, o mercado vai virar, você fica naquela esperança de que o mercado vai virar. Se você faz isso, né, imagina que você continua naquela esperança de que o mercado vai virar, você sai da sua gestão de risco, você sai do seu controle emocional, você entra numa espiral que de repente quando você vai ver, tudo se acabou. Você perdeu, cara, 20, 30% assim, ó. E isso acontece, eu tô falando pra você a verdade, cara, acontece. E vai acontecer com você se você não tiver controle emocional, se você não tiver uma gestão de risco disciplinada, se você não tiver uma estratégia que dê certo. A gente tem que fazer isso, fazer aquilo e se manter disciplinado em fazer isso e aquilo sempre. E se manter disciplinado em sempre arriscar aquele mesmo valor e se manter disciplinado a quando as coisas dão errado, entender que você pode no mercado fazer tudo certo e as coisas darem errado. Então é uma série de fatores, é difícil. Por isso que você precisa de, lógico, um computador para começar, uma conexão com a internet, algum dinheiro e um caminho. Um mentor, alguém que você olhe e fale, bom, esse cara aqui é esse o caminho. Ele não vai me ensinar só estratégia e tal. E eu não estou falando isso porque eu quero só ser o mentor de você que está me assistindo, mas eu estou falando isso porque é algo que eu gostaria de ter tido. Eu não tive um cara que eu falei, bom, beleza, esse cara aqui me ensinou. Galera, tudo que eu aprendi com esse cara. Não, eu aprendi operando. Aprendi na marra, aprendi operando, ganhando, perdendo, tomando pau. Aí eu lia livros. Eu não tive um cara para falar, tá aqui, cara, faz assim, faz essa, faz isso, não faz isso. Então é esse o grande X da questão. Eu acho que todo trader deveria ter um mentor. Procure um cara que você sabe que é um cara sério, que é um cara profissional e que vai te dar um bom caminho, porque isso é importante. Hoje, que eu olho para trás e eu vejo que eu não tive, eu vejo como eu poderia ter chegado onde eu cheguei muito mais rápido se eu tivesse. Então eu acho que é muito importante. É um dos pilares para você chegar longe, beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau.